Apesar de os lançamentos serem constantes, a Xiaomi atualizou praticamente todas as suas linhas, o que significa que está na hora de um guia completo explicando um pouco melhor sobre todos os aparelhos da marca em 2020, ou pelo menos aqueles que ganharam versão global e funcionam aqui no Brasil. Nós levantamos um total de 26 aparelhos, mais algumas menções, então para não ficar muito extenso, nós vamos separar o guia da Xiaomi em duas partes, começando hoje pelos aparelhos da Redmi, que são os mais adorados pelos brasileiros e também os mais fáceis de encontrar. E no próximo vídeo falamos sobre as linhas Mi e as marcas derivadas, como Pocophone e Black Shark. Logo que esse segundo vídeo estiver no ar, links logo aqui embaixo estarão presentes, ou você pode se inscrever e ativar o sininho para recebê-los em primeira mão. E claro, se você gostar de qualquer modelo que eu falar aqui, tem links aqui na descrição e comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para você. Lembre-se que você pode importar, você pode achar modelos importados com estoque aqui no Brasil, mas sem garantia, ou pegar através da DL, e daí tem que tomar cuidado com cada um desses e entender por que você está pegando cada um. Não vou explicar isso daqui hoje, mas tem muito vídeo de outros canais falando isso, então fiquem atentos para qual opção estão escolhendo, tomem as devidas precauções e links na descrição e bora pro vídeo. Muita coisa. Atualmente, a Xiaomi está na sua 9ª geração de aparelhos Redmi. Isso não quer dizer que nós só temos aparelhos atualizados no mercado. Como a empresa decidiu realizar lançamentos quase que semestrais, sempre tem estoque anterior ou produto de uma ou duas gerações ainda sendo enviado para consumidores ou chegando aqui no Brasil, porque veio da China e demora, claro. Então vamos falar de tudo que tem por aí. A marca está tentando se desvencilhar também da empresa principal, focando em preço e no público jovem, enquanto a Xiaomi começa a subir cada vez mais seu preço, se tornando mais premium. A Redmi ainda não é como a Pocophone, que tem até um site separado e equipes diferentes, mas parece que algum dia ela será, porque eles estão tentando cada vez mais se separar. Apesar do foco em ser barato, como o dólar também tá bem louco ultimamente, o custo-benefício mesmo nos modelos mais baratos está um pouco mais complicado e pode ser até mais fácil a gente falar em preços de dólar do que de real. Com todas essas preparações feitas, está na hora de ir para os modelos. Para dar início à nossa lista, vamos com os mais baratinhos da linha Redmi, entre 90 e 150 dólares, e começamos pelo Redmi 7. Esse é um aparelho de entrada simples, que compete pelo mesmo público que o G7 Play da Motorola e o A10 da Samsung. Ele é o maior dos três, alcançando 6.26 polegadas de tela, mas compartilha o painel IPS e a resolução HD, que nem todo mundo gosta, mas é o que se espera para um aparelho nessa faixa de preço. Uma das suas principais vantagens é a quantidade de memória RAM, já que ele traz 3 GB, onde a grande parte dos outros modelos traz apenas 2. Essa diferença parece pequena, mas pode ser suficiente para dar um alívio para o sistema, pois ele não é muito potente. Em jogos, o seu chip, o Snapdragon 632, cobre uma quantidade razoável de títulos, porém sempre numa configuração mais baixa e com certa demora para abrir aplicativos. Em fotografia, o Redmi 7 possui lente de 13 megapixels, duas lentes na traseira, onde a principal é 12 megapixels, a outra é um sensor de profundidade para desfoque, e olha, dá para tirar foto em qualquer objeto com isso daí, não é apenas em rostos. A qualidade não é das mais altas, com os típicos pontos fracos de uma câmera mais barata, que são o HDR fraco nas selfies, chiado em média luz na traseira, mas quando a iluminação ajuda, a foto até que sai ok. Já nesse modelo, a gente começou a ter uma bateria de 4.000 mAh, e isso daí sempre foi bom nesses modelos de entrada. É ótimo um aparelho que tem apenas HD, um chip um pouco mais básico, ter tanta bateria assim. A DL possui ele em estoque, mas o preço precisa ficar próximo dos dois concorrentes que eu comentei, numa faixa entre 700 e R$1.000 na crise, para ele fazer sentido. Depois do 7 vem o 7A, que é ainda mais acessível. Ele tem o mesmo visual bem plástico do seu antecessor, porém dispensa o leitor de digitais e é menorzinho, com uma tela de apenas 5.45 polegadas. É uma raridade para os celulares terem telas tão pequenas. Para conseguir baratear ainda mais um aparelho que já era barato, a Xiaomi teve que sair de um Snapdragon da série 600 e partir para um 439, entre 30% e 40% mais
fraco que o chip do 7. Isso significa um sistema que trava com mais frequência, um pouco mais lerdo em praticamente todas as atividades e que também sofre nos jogos. Em câmeras, ele perdeu uma lente traseira e diminuiu a resolução para 5 megapixels na frontal, mas pelo menos preservou os 4.000 mAh de bateria. No geral, para a maioria das pessoas, não é uma economia que vale a pena, principalmente porque o preço não melhora tanto assim em todos os casos, de importado, de estoque Brasil ou até mesmo com ADL. O ideal é pular para a próxima geração que inverte a ordem e lança a variante antes do principal. O Redmi 8A até que muda bastante a aparência, centralizando a câmera e aumentando as dimensões, subindo para uma tela de 6.22 polegadas, mas internamente ele mantém o mesmo Snapdragon 439, então ainda rola todos aqueles problemas de lerdeza e travadezas, sei lá, ou travadas, melhor, travadas que o 7A apresentava. No entanto, aqui a versão mais básica já é com 32 GB de armazenamento e existe lá fora também opções de 64, apesar de ser bem difícil de encontrar. O 8A também volta a câmera frontal para 8 megapixels, sem tantas melhorias na qualidade da foto. O seu principal diferencial, no entanto, é a bateria de 5.000 mAh, que o torna um modelo com melhor bateria entre todos os competidores aqui do Brasil de entrada. O que ele perde em desempenho, ele ganha em longevidade de carga, que para muitas pessoas pode ser bem interessante, já que a performance em fotografia e jogos fica um pouquinho mais defasada. Agora, o Redmi 8 fez algumas melhorias bem pontuais quando comparado com o 8A. Primeiro, a construção ficou mais interessante, apesar das dimensões serem todas iguais. O leitor de digitais retorna também e ele ganha uma segunda câmera, igual ao 7, para auxiliar no modo de desfoque. A memória é outra característica que sobe, passando de 32 para 64 GB de armazenamento na sua versão mais comum e 4 GB de RAM. Porém, ele é o terceiro modelo que utiliza o fraco Snapdragon 439, então ainda é um aparelho limitado, sem tanto desempenho e sem muita qualidade de fotografia. É claro que é bom ter mais memória, o celular fica mais equilibrado, mas se a gente levar em consideração que o outro aparelho tinha já uma versão com esses valores, o Redmi 8 não oferece muita coisa que justifique um preço maior. Melhor mesmo é considerá-lo como uma versão fácil de encontrar do 8A e tente não pagar muito mais por isso. De verdade, não pague muito caro pelo Redmi 8 não. Afinal, é só no Redmi 9 que chegamos no verdadeiro sucessor do Redmi 7. Ele praticamente acabou de ser lançado e ficou tempo suficiente no forno para trazer algo diferente. A sua construção está bem mais interessante e maior, alcançando 6.53 polegadas. Eu também não estava esperando ver a resolução Full HD no aparelho da linha mais básica da Xiaomi e ele ganha um kit quádruplo de câmeras na traseira, com sensores para foto ultra-wide e macro, além do sensor de profundidade. Como ele acabou de sair, ainda não tem direito aqui no Brasil, mas quem sabe você tá vendo isso do futuro e já tem disponível. O Helio G80 também ajuda a dar uma boa subida no desempenho, só que apesar dos chips da MediaTek muitas vezes entregarem uma performance absoluta melhor que outras marcas, pelo mesmo preço, os chips ainda esquentam um pouco, então a bateria de 5.020 mAh vai durar menos do que a bateria do 8A. Ainda assim, lá fora ele tá saindo uns $10 mais barato que o Redmi 8, então é um aparelho que promete bastante. Para resumir o que a gente viu até agora, a Xiaomi preferiu seguir com a estratégia de atualizar a linha a cada 6 meses, que inflou a quantidade de modelos, mas que não trouxe uma variedade tão legal. O modelo que mais entrega pelo preço, na minha opinião, ainda é o Redmi 8A, e depois temos que ver se o Redmi 9 realmente vai sair um pouquinho mais barato que o 8, e daí ele vai valer super a pena. Eu indico que pelo menos você vá com o Redmi 9 agora em 2020. No fim, a linha 8 foi um upgrade muito xoxo, tanto para a linha Redmi normal quanto a Note. Aliás, vamos começar a falar da série Redmi Note. Esses são aparelhos que lá fora ficam entre 150 e 300 dólares, que é mais ou menos a faixa onde você sai dos aparelhos de entrada fraquinhos e passa a encontrar os intermediários custo-benefício. Foi nessa categoria que a Xiaomi realmente explodiu aqui no Brasil no ano passado, graças a ninguém menos do que o Redmi Note 7. Lançado lá em fevereiro do ano passado, ele foi o aparelho da Xiaomi mais vendido no Brasil por conta do seu altíssimo custo-benefício para a época. Porém, eu vou ficar só na menção dele hoje, pois apesar de ainda ter configurações legais, o seu preço subiu tanto que rolou meio que uma aposentadoria forçada dele, te levando para os aparelhos mais novos.
Para essa série, a Xiaomi seguiu com a mesma estratégia de lançar um aparelho novo a cada 6 meses, mais ou menos, tá? Então, com o Redmi Note 8, não houveram grandes mudanças quando comparado com o Note 7, mas as pequenas melhorias por aqui até que foram bem-vindas. Eu não sei se foi significante, foi bem-vinda. A primeira delas foi a substituição do Snapdragon 660 pelo 665, que não sobe o desempenho, mas melhora a gestão de energia, aumentando a longevidade de uma carga completa em algum tempinho bom ali, mesmo que ele tenha mantido a bateria de 4.000 mAh. No caso da tela, o tamanho continuou de 6.3 polegadas, resolução Full HD com painel IPS, mas com bordas um pouquinho menores no entorno da tela, o que diminuiu também o tamanho do corpo. Além disso, o Note 8 ganhou mais duas câmeras, uma lente ultra-wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels, subindo de um conjunto duplo para um quádruplo. A qualidade é parecida, mas você acaba expandindo as possibilidades, o que sempre é um ponto positivo. Aqui no Brasil, a gente também recebeu a versão 8T, que estava adaptada para o nosso tipo de internet, para conseguir pegar o 4.5G e afins, além de, claro, o NFC. O Note 8 também tem uma versão Pro, que basicamente dá mais um passo em todas as especificações. A tela sobe para 6.53 polegadas, as câmeras ganham mais resolução, chegando a 64 megapixels na principal, e a bateria é de 4.500 mAh, que em algumas situações dá um respiro a mais para o celular. Esse ganho é um pouco mais limitado, pois houve também uma mudança no chipset do aparelho, optando dessa vez pelo Helio G90T da MediaTek. Os chips costumam ser mais baratos, o desempenho dele, aliás, é muito melhor do que o 665, mas ele tem uma gestão de energia um pouco pior, esquentando mais e consumindo mais energia para fazer as mesmas atividades, mesmo que com um maior desempenho. Esse não é um problema tão grande quanto já foi, até porque essa bateria está bem grande, mas situações menos gastonas, como assistir o YouTube, porém jogando ou usando bastante a câmera, você consegue sentir bem o calor e ver a bateria indo embora um pouco mais rápido. Isso não tira todo o custo-benefício do aparelho, que eu particularmente acho meio feinho, mas vale pensar melhor se você realmente precisa do desempenho extra ou dos ganhos de câmera para justificar gastar mais no modelo Pro do que no Note 8 normal. Agora, em 2020, chegamos no aparelho que eu considero o verdadeiro sucessor do Note 7, que é o Redmi Note 9S. Esse, inclusive, tem um lançamento oficial aqui no Brasil bem mais barulhento do que de costume, o que pode mostrar um interesse maior da marca em se estabelecer no Brasil. O Note 9S recebeu uma mudança no visual, adaptando o cooktop da moda centralizado nas suas costas, e continua com um leitor de digitais físico, que dessa vez fica na lateral do aparelho. O conjunto de câmeras quádruplo é o mesmo do Note 8, inclusive nos números, com exceção da câmera macro. Ainda assim, a qualidade melhora, pois o chipset é o Snapdragon 720G e tem um processamento de imagens melhor que os chips da série 600, utilizados pelos outros dois. No desempenho, ele quase encosta lá no Note 8 Pro, só que sem os problemas de bateria, o que o torna uma opção bem melhor, pois você já encontra o 9S mais barato que o 8 Pro. E para colocar a cereja no topo do bolo, a bateria vai de 4 para 5.020 mAh. No geral, o maior problema do Note 9S é a alta do dólar, que deixa o seu preço menos competitivo por aqui, ou pelo menos remove aquela vantagem dos aparelhos vendidos no mercado cinza, quando comparado com os aparelhos vendidos oficialmente no Brasil. Ainda assim, atualmente, ele é um dos aparelhos com melhor bateria do segmento, o que faz com que ele possa também valer a pena, mesmo custando um pouco mais do que de costume, se você quer um aparelho intermediário para uso bem geral e com muita bateria. Um pouco depois do 9S, chegou também o Redmi Note 9 Pro e o Redmi Note 9. No caso do Pro, os dois são extremamente parecidos, desde o tamanho até a bateria e o processador, só que a câmera principal recebe um upgrade, subindo de 48 para 64 megapixels. Além disso, ele também chega com um carregador mais rápido, pulando de 18 watts para 30 watts e reduzindo consideravelmente o tempo de carregamento. Considerando que lá fora a diferença entre o 9S e o 9S Pro é de quase $80, eu acho difícil falar que pode ser uma boa opção fazer esse upgrade. Até para quem ama fotografia ainda sai um pouco caro, mas a gente espera que ele caia de preço com o tempo, igual sempre acontece com modelos Android. E se os dois estiverem bem mais próximos, aí sim vale a pena considerar. Lá fora ainda tem o 9S Pro Max, que vai ter uma câmera frontal ainda melhor com mais megapixels. Agora vamos falar do Redmi Note 9, que particularmente eu acredito que tá tendo uma estratégia um pouco diferente. O Redmi Note 9 parece que vai chegar um pouco mais barato do que no ano anterior, e o 9S um pouco mais caro
do que o Note 8. A ideia, do meu ponto de vista, é que a Xiaomi sabe que quem comprou um Note 7 um ano atrás, ou que tava com o Note 6 da vida, vai querer fazer um upgrade, vai querer gastar um pouco mais no seu próximo celular para conseguir algo melhor. Então não tem por que ela posicionar da mesma forma. Vale muito mais subir um pouco mais de preço, ganhar um pouquinho mais e ter um Redmi Note 9 ali abaixo para quem tá vindo de outro aparelho mais barato. Vamos falar um pouco sobre as especificações dele. A tela diminuiu para 6.53 polegadas, muito perto do que tinha no ano anterior. O cooktop aumentou, agora abrigando também o leitor de digitais, e o furo frontal para a câmera de selfie vai para a lateral em vez de ficar centralizado. Em questão de câmera, a maioria dos sensores são iguais ao 9S, porém a qualidade certamente vai ser um pouco menor por conta do chip Helio G85. Faz sentido a versão mais simples ficar com o chip da MediaTek, pois menos potência também significa menos calor e, claro, melhor preço. De qualquer forma, o Redmi Note 9, mesmo com o Helio G85, ainda tem um desempenho melhor do que os modelos Note 8 e Note 7, então ele não é um downgrade, ele só se mantém muito parecido com os anteriores por um preço mais baixo. Bem, para concluir, a linha Redmi A é complicada de recomendar atualmente. Tem muito aparelho barato no Brasil e importações geralmente são taxadas com base em $200, o que torna os nacionais mais interessantes e mais seguros. A linha Redmi Note, por outro lado, está voltando a ser mais competitiva com a pequena queda do dólar que a gente teve recentemente. É uma pena que o Note 7 tenha saído rápido do mercado, já que como ele era muito parecido com o Note 8, ele poderia ficar com um custo-benefício mais legal agora que ele está mais antigo. O Redmi Note 8 ainda tá aparecendo muito, ainda tá vendendo bem, e a família dele trouxe alguns avanços incrementais. O Pro, aliás, é bem potente e pode ser uma opção legal se ele estiver barato. Agora, a linha Redmi Note 9 promete ser bastante competitiva. Com o Note 9 mais barato, que ainda pode baixar ainda mais de preço, um 9S que tá um pouquinho mais caro, mas mais completo e muito bonito. Eu não gosto muito do cooktop, mas no geral o celular tá bonito. E tem também o Pro, que vai melhorar em câmeras. Eu acho que é meio chato eles colocarem todo esse nome, né? Pro Max, era só, sei lá, botar alguma coisa ali com um nome um pouco diferente, mas mantendo na mesma linha e não deixar tão confuso assim. Mas enfim, linha Note, fica de olho no preço, pode valer a pena, depende do dólar, depende dos concorrentes, depende do A51, A71, depende de modelos como o Moto G8 Power, como eles estão no mercado, então tem que ficar de olho em preço. Se você se interessou em alguns aparelhos que a gente falou aqui, lembra dos links na descrição, lembra de comentar se vocês gostaram desse tipo de vídeo e também de se inscrever para receber o próximo, que vai ser justamente o resto da linha Xiaomi, da linha Mi, da linha Pocophone e da linha Black Shark, que são as que vão aparecer ainda por aqui. Então é isso, meus amigos, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!